O som do dente dela se estilhaçando não foi nada comparado ao som que veio em seguida. A voz do pai na porta. Rebeca estava ali parada, grávida de 6 meses, segurando seu filho pequeno que chorava copiosamente, com sangue escorrendo da boca. Ela tinha exatamente 3 segundos para fazer uma escolha que mudaria tudo. Abra a porta e diga a verdade, ou proteja o homem que acabou de quebrar o dente dela com um soco. O que aconteceu naqueles 3 segundos levaria a uma batalha judicial, a um legado familiar de violência que se estenderia por gerações e a luta de uma mulher para impedir que suas filhas repetissem seus erros. Esta é uma história sobre o momento em que ficar se torna mais perigoso do que ir embora, sobre um pai que apareceu exatamente na hora certa e sobre uma mulher que descobriu que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é pedir ajuda. Mas antes de começarmos, se histórias de sobrevivência, justiça e transformação te tocam, inscreva-se no canal. E se esta história te inspirou ou tocou alguém que você conhece, deixe um comentário abaixo. Sua história também importa. O algoritmo valoriza o engajamento. Sinceramente, seus comentários ajudam outros sobreviventes a encontrar este canal. Então vamos lá. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra noite, até que deixou de começar. O som veio primeiro, agudo, úmido, errado. Depois a dor. Depois o grito de Emma. A mão de Rebeca voou para a boca. Algo duro, algo solto. Sua língua encontrou a borda irregular onde seu dente da frente costumava estar. Sangue encheu sua boca, quente, metálico, sangue demais. Ela estava no chão, não se lembrava de ter caído. Emma gritou em seu colo, com 18 meses de idade e apavorada. A outra mão de Becca foi para a barriga, grávida de 6 meses. O bebê chutou forte, como se soubesse que algo estava errado. Trevor estava de pé sobre eles, com a mão ainda erguida, o rosto vermelho, a veia na testa pulsando como sempre acontecia quando ele ficava com raiva. Vejam o que vocês me fizeram fazer, disse ele. Becca não conseguia falar, sua boca doía demais. O sangue pingava em sua blusa branca de gestante. Ela comprará na semana passada, em promoção. Trevor disse que ela não precisava de roupas novas, que estava engordando mesmo. Mas suas blusas normais não serviam mais. As mãozinhas de Emma agarraram o rosto de Becca. Mamãe, mamãe. Meu bem, está tudo bem. As palavras saíram arrastadas e com a voz embargada. Mais sangue. Não estava tudo bem. Nada estava bem. Ela ficou sentada ali, uma mão protegendo a barriga, a outra cobrindo a boca sangrando, Emma gritando em seu colo, e tudo o que ela conseguia pensar era: graças a Deus não temos vizinhos perto o suficiente para ouvir. Foi isso que o cérebro dela fez, protegê-lo, mesmo agora, mesmo com o dente quebrado, sangue por toda parte e a filha chorando. Seu primeiro pensamento foi: graças a Deus ninguém sabe. Trevor andava de um lado para o outro na sala de estar, a mesma que pintaram juntos quando se mudaram, de azul claro. Ele disse que a cor o lembrava do oceano. Isso foi na época em que ele ainda dizia coisas bonitas. Você não parava de falar, disse ele. Eu te pedi uma coisa simples. Faça a Emma ficar quieta. Tive um dia longo no trabalho. É pedir muito. Becca queria dizer que era uma criança. Bebês choram. Ela queria biscoitos antes do jantar. Isso é normal. É o que crianças pequenas fazem. Mas a boca dela não funcionaria direito. E mesmo que funcionasse, de que adiantaria? Ele nunca a escutava. Sempre tinha uma razão, sempre tinha uma desculpa para dizer que a culpa era dela. A batida na porta fez com que ambos congelassem. 3 batidas secas, altas e firmes. Não atenda, disse Trevor. Outra batida, mais forte desta vez. Becca, você está aí, querida? Perguntou a voz do pai dela. Os olhos de Trevor ficaram frios. Aquele olhar, aquele que significava que ele estava calculando, planejando, decidindo qual história contar. Eu juro por Deus, Rebeca, se você disser uma palavra. Becca. A voz do pai dela novamente, agora mais urgente. Sua mãe está preocupada. Você não respondeu à mensagem dela. 3 segundos, era tudo o que ela tinha. Trevor a observava, Emma ainda chorando, sangue escorrendo do queixo. Ela podia dizer que estavam bem, dizer que ligaria para a mãe de volta, dizer que estavam apenas colocando Emma para dormir. Trevor sorriria, apertaria seu ombro um pouco forte demais, um aviso, e seu pai iria embora, para casa, e diria à mãe que Becca disse que estava tudo bem. Tudo voltaria ao normal, exceto que o normal significava isso. O normal significava andar em ovos. O normal significava desculpas que ela não sentia. O normal significava mangas compridas no verão para esconder os hematomas.
Becca olhou para Emma, olhou mesmo para ela. 18 meses de idade, olhos azuis arregalados de medo, lágrimas escorrendo por suas bochechas rechonchudas. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que era algo ruim. Sabia que sua mãe estava machucada. E algo dentro de Becca se quebrou, não seu dente. Esse já estava quebrado. Algo mais, algo que vinha se dobrando há 2 anos, desde a primeira vez que Trevor agarrou seu braço com muita força, desde a primeira vez que a chamou de estúpida, desde a primeira vez que ela o defendeu. Papai. Sua voz saiu trêmula, embargada, quebrada, mas alta o suficiente. Trevor avançou, mas Becca já estava se movendo, engatinhando em direção à porta, Emma agarrada ao peito, a barriga de grávida dificultando os movimentos rápidos. Mas ela se moveu. A fechadura? Onde estava a fechadura? Suas mãos tremiam. O sangue as deixava escorregadias. Rebecca, estou te avisando. A fechadura girou, a maçaneta, a porta se abriu. Robert Sullivan olhou para a boca sangrando da filha, para a neta gritando, para Trevor paralisado no meio do caminho com o punho erguido. Becca, fique atrás de mim. Não era uma pergunta, não era um pedido, era uma ordem. A voz que ele usaria como bombeiro, a voz que significava que vidas estavam em risco. Becca correu para trás do pai. Ele ocupava toda a entrada, com 68 anos, mas ainda robusto, ainda forte, 25 anos carregando pessoas para fora de prédios em chamas. Ele se colocou entre Becca e Trevor. O que aconteceu com o rosto dela? Perguntou Robert, com a voz baixa, baixa demais, o tipo de silêncio que precede explosões. Não é o que parece, disse Trevor. Ele ergueu as mãos, com as palmas para fora. Viu? Eu sou inofensivo. Ela caiu, tropeçou nos brinquedos da Emma e bateu na mesa de centro. Becca olhou para a mesa de centro, a uns 2,5 metros de distância, sem sangue nela, sem brinquedos por perto. É mesmo? Disse Robert. É, aconteceu muito rápido. Eu estava prestes a pegar gelo. Então por que sua mão está vermelha? Trevor olhou para a mão, para a palma da mão direita. Nela, estava marcado o formato do rosto de Becca. Não sei o que você acha que viu. Eu sei qual é a cara da minha filha quando alguém bate nela. Robert deu um passo à frente. Eu também sei reconhecer um mentiroso, e filho, você é os dois. Você não pode simplesmente invadir minha casa. Esta é minha filha, aquela é minha neta. E se você pensa que vou deixá-los aqui com você, está completamente maluco. Becca nunca tinha ouvido o pai xingar, nem uma vez em 30 anos. A expressão de Trevor mudou. O charme desapareceu, a máscara caiu. Você não tem esse direito. Faça as malas, disse Robert para Becca, ainda sem olhar para Trevor, ainda bloqueando a passagem. Compre tudo o que você e Emma precisarem para alguns dias. Ela não vai a lugar nenhum, disse Trevor. Ela é minha esposa. Ela é minha filha e está sangrando. Então, é o seguinte, você vai se afastar, vai deixá-la arrumar as malas e vai ficar bem longe dela enquanto ela faz isso. Ou o quê? Robert finalmente olhou para Trevor. Olhou para ele de verdade. Ou então, paro de ser civilizado. Os 2 homens se encararam. Trevor era mais alto, mais jovem, 33 anos contra 58 de Robert, mas Robert tinha algo que Trevor não tinha: propósito. A certeza absoluta de que faria o que fosse preciso para proteger seu filho. Trevor desviou o olhar primeiro. Tudo bem, disse ele. Deixe-a correr para casa. Para o papai, mas ela vai voltar. Elas sempre voltam. Becca queria dizer alguma coisa. Queria dizer a ele que ela nunca mais voltaria, mas sua boca doía demais, e Emma ainda chorava. Ela só queria ir embora, só queria levar sua filha para um lugar seguro. Ela foi até o quarto, jogou as coisas em uma sacola, fraldas, lenços umedecidos, o coelho de pelúcia favorito de Emma, algumas roupas. Ela se moveu rápido, com a mão tremendo o tempo todo. Trevor apareceu na porta. Você está cometendo um erro. Ela não respondeu, apenas pegou a escova de dentes de Emma no banheiro. Becca, vamos lá. Me desculpe. Eu não queria te magoar. Você sabe que eu nunca te magoaria de verdade. As palavras lhe eram familiares. Ela já as ouvirá antes, depois da primeira vez, depois de todas as vezes. Vou procurar ajuda, disse Trevor. Vou fazer terapia, o que você quiser. Ela já tinha ouvido isso antes também. Pense na Emma. Pense no impacto que isso tem na nossa família. Ela olhou para ele, olhou mesmo para ele, para aquele homem com quem se casara, aquele homem que parecerá tão perfeito 2 anos atrás, charmoso, atencioso. Todos adoravam Trevor.
Suas amigas achavam que ela tinha muita sorte. Ela pensou em Emma, no impacto que isso teria sobre ela, crescendo vendo o pai bater na mãe, aprendendo que era assim que o amor se parecia. Ela pensou no bebê em sua barriga, sua filha, outra menina que poderia aprender a aceitar a violência como afeto. Estamos indo embora, disse ela. Seu pai estava esperando perto da porta. Ele pegou a mala, levou Emma e deixou Becca sair primeiro. Isso não acabou, gritou Trevor atrás deles. Vocês não podem me separar da minha filha. Vou contratar um advogado. Vou contratar um advogado, disse Robert. Nós também vamos contratar um, além da polícia, e pedir uma ordem de restrição. Quer brigar? Vamos brigar, mas você não vai ganhar essa. Eles foram embora. Becca estava sentada na caminhonete do pai, com Emma no colo. Sem cadeirinha, tinham esquecido a cadeirinha, mas não importava. Precisavam ir embora, precisavam fugir. O pai dirigia, sem fazer perguntas, apenas dirigia, uma mão no volante, a outra estendendo-se para apertar o ombro de Becca, gentilmente, como as mãos devem se tocar. O jeito como eles pararam de se tocar quando ela se casou com Trevor. Vamos para o hospital, disse Robert. Estou bem. Você não está bem. Você está sangrando. Você precisa de um médico. Becca pressionou a manta de bebê contra a boca. Ela saiu vermelha. Tanto sangue. Como os dentes sangraram tanto assim. E então vamos chamar a polícia, continuou o pai, e depois vamos levá-la para um lugar seguro. Sua mãe e eu vamos garantir que você e as meninas estejam seguras. As meninas, no plural. Emma e o bebê, ambas netas dele, ambas em perigo enquanto Trevor estivesse por perto. Becca começou a chorar, chorou de verdade. Não eram as lágrimas silenciosas que ela derramava no banheiro quando Trevor estava dormindo, nem aquelas que ela escondia de todos, inclusive de si mesma. Essas eram lágrimas altas, feias, o tipo de choro que vinha de algum lugar profundo. Desculpe, papai. Ela soluçou. Me desculpe mesmo. Você não tem nada pelo que se desculpar, disse ele, com a voz embargada. Nada, entendeu? Isso não é culpa sua. Mas a culpa era dela. Ela havia se casado com ele, ignorado os sinais de alerta, dado desculpas, ficado quando deveria ter ido embora. A sala de emergência estava iluminada, iluminada demais. Tudo doía, sua boca, sua cabeça, seu coração. As luzes fluorescentes zumbiam, um ruído constante que piorava a dor de cabeça de Becca. Ou talvez fosse por causa da queda. Ela não conseguia se lembrar. A última hora foi um borrão de dor, movimentos e o choro de Emma. Uma enfermeira chamada Maria limpou o sangue do rosto de Becca. Ela foi gentil, paciente e falou em voz baixa o tempo todo. Você está indo muito bem, querida. Quase terminando. Só preciso ver de onde está vindo todo esse sangue. Emma finalmente parou de chorar. Alguém lhe deu um ursinho de pelúcia, rosa e fofinho. Emma o apertou contra o peito, sem soltá-lo. Sentou-se no colo do avô, num canto, observando a mãe com os olhos arregalados. Mamãe está bem? Perguntou Emma. Mamãe vai ficar bem, querida, disse Maria. Mas, ao dizer isso, olhou para Becca, com os olhos fazendo uma pergunta diferente. Você está mesmo bem? Becca não estava bem. Provavelmente nunca mais ficaria bem. A palavra parecia grande demais, real demais. Abuso que acontecia com outras mulheres, mulheres na TV, mulheres em abrigos, mulheres sem diploma universitário, casas bonitas e amigas que invejavam suas vidas aparentemente perfeitas, não com mulheres como ela. Só que acontecia sim com mulheres como ela. Aconteceu com ela. O médico já chega, disse Maria. Ela jogou fora a gaze ensanguentada, lavou as mãos, virou-se para sair, mas parou e voltou. Independentemente do que aconteceu esta noite, independentemente do que você disser ao médico, saiba que acreditamos em você, ok? Acreditamos em você. Porque isso fez Becca querer chorar de novo. A doutora Catherine Ross parecia cansada. Já era quase meia-noite. Ela provavelmente estava trabalhando havia horas, mas seus olhos eram gentis quando examinou a boca de Becca. Esse tipo de impacto, disse o Dr. Ross com cautela, leva. Becca sentiu. Sua mandíbula doía com o movimento. Preciso te perguntar uma coisa, e você pode me dizer a verdade. Alguém fez isso com você? A pergunta pairava no ar. Becca podia mentir, podia dizer que tinha caído, podia proteger Trevor da mesma forma que o vinha protegendo há 2 anos. Mas Emma estava observando, e o bebê estava se mexendo, e um dente dela quebrou. E ela estava tão cansada de mentir. Sim, Becca sussurrou.
Dizer em voz alta mudou tudo, tornou tudo real. Tornou-se algo que ela não podia desfazer. Juda Rosa assentiu lentamente, como se já esperasse essa resposta. Quem? Meu marido. Ele já te magoou antes. Outra pergunta que exigia a verdade. Mais uma chance de guardar o segredo ou finalmente contá-lo. Becca olhou para as mãos, para a aliança em seu dedo. Ouro branco, simples, lindo. Trevor a pediu em casamento na praia ao nascer do sol. Romântico. Todos disseram que era perfeito. Sim, ela repetiu. A doutora Ross fez anotações em seu tablet. Vou documentar seus ferimentos, tirar algumas fotos. Tudo bem. Por quê? Caso você queira prestar queixa ou obter uma ordem de restrição, ter registros médicos e provas ajuda. Provas como a de um crime, que foi o que aconteceu. Agredir sua esposa foi um crime. Becca assentiu com a cabeça. A hora seguinte foi um borrão. Radiografias da boca, fotos do rosto, hematomas dos quais ela havia se esquecido. Impressões digitais em seus braços, de 3 dias atrás, quando Trevor a agarrou. Uma marca roxa no quadril, de 2 semanas atrás, quando ele a empurrou contra o balcão. Ela havia explicado isso de forma superficial, dizendo a si mesma que era apenas desastrada. A gravidez a deixava descoordenada, só que não era desastrada. Era o Trevor. Seu dente da frente está trincado, disse o Dr. Ross, olhando as radiografias. A raiz está danificada. Você vai precisar de tratamento dentário, provavelmente um implante. Quanto isso custa? Alguns milhares de dólares, talvez mais. Becca não tinha alguns milhares de dólares. Trevor controlava o dinheiro deles, dava-lhe uma mesada para compras de supermercado, obrigava-a a mostrar-lhe os recibos e dizia que estava a gerir as finanças da família, a preparar tudo para a chegada do bebê. Vamos colocar uma tampa provisória por enquanto, disse o Dr. Ross para proteger o nervo, mas você precisa consultar um dentista em breve. Após os raios-x, chegou a polícia. A detetive Sarah Mitchell chegou à 00:30. Ela vestia jeans e um blazer, com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Estava de folga, mas mesmo assim compareceu. Olá, Rebecca, disse ela, não Becca. Seu nome completo, formal, oficial. Sou a detetive Mitchell. Investigo casos de violência doméstica. Podemos conversar. Becca olhou para o pai. Ele ainda segurava a Emma. A pequena havia adormecido em seu peito, com o ursinho rosa aconchegado sob o queixo. Quer que eu vá com você? Perguntou Robert. Becca balançou a cabeça negativamente. Você pode ligar para a mamãe? Dizer a ela que estamos bem. Ele assentiu, levantou-se com cuidado e carregou Emma para a sala de espera, dando privacidade a Becca. Ela não tinha certeza se queria isso. O detetive Mitchell sentou-se na cadeira que seu pai havia desocupado, pegou um caderno e uma câmera. Preciso tirar algumas fotos, documentar seus ferimentos. Tudo bem. O médico já fez isso. Eu sei, mas preciso delas para o boletim de ocorrência. Sistema diferente, mais fotos. O dente quebrado de Becca, seu maxilar inchado, os hematomas em seus braços. Conte-me o que aconteceu esta noite, disse a detetive Mitchell. Sua voz era gentil, não exigente, apenas perguntando. Então Becca contou a ela sobre Emma querer biscoitos, sobre o dia ruim de Trevor, sobre o tapa, o dente quebrado, seu pai aparecendo indo embora. Ele já te bateu antes? A mesma pergunta que todos faziam. A resposta continuava sendo sim. Conte-me sobre a primeira vez. Becca fechou os olhos e lembrou-se de 6 meses após o casamento, de uma discussão sobre a mãe dele. Algo estúpido. Ela nem conseguia se lembrar do que, apenas que Diane havia criticado alguma coisa. Becca concordou, e Trevor ficou furioso. Ele agarrou o braço dela, apertou, torceu, deixando hematomas que pareciam impressões digitais. Ele chorou depois, disse que sentia muito, disse que nunca mais aconteceria e que seu pai costumava fazer isso com sua mãe. Ele disse que não queria ser como o pai, que procuraria ajuda e que mudaria. Becca acreditou nele. Aconteceu de novo 3 meses depois. Ele disse que ela o provocava, que ela sempre começava brigas, sempre o irritava. Se ela tivesse aprendido a ficar quieta, ele não ficaria tão bravo. Aí, 6 semanas depois 2 semanas, e depois sempre que ela dizia algo que ele não gostava, fazia algo com que ele discordava, olhava para ele de um jeito errado. Mas ele nunca a tinha atingido no rosto antes, nunca onde as pessoas pudessem ver. Quando você parou de contar para as pessoas? Perguntou o detetive Mitchell. A pergunta atingiu Becca como outro tapa.
Ela não conseguia se lembrar exatamente quando. Apenas que parou de mencionar as discussões, parou de ligar para as amigas quando estava chateada. Começou a dizer que era desastrada quando tinha hematomas, começou a usar mangas compridas no verão, começou a mentir para todos, mas principalmente para si mesma. Eu não sei, sussurrou Becca. Em algum momento, simplesmente parei de falar sobre isso. Isso é normal, disse o detetive Mitchell. As vítimas costumam se isolar, às vezes porque o agressor exige, às vezes porque tem vergonha, às vezes por ambos os motivos. Vítimas? Era isso que Becca era? Uma vítima. A palavra soava pesada, errada. Ela não era indefesa, não era fraca. Ela tinha um diploma universitário, uma carreira, uma boa família, mas também tinha um dente quebrado, hematomas e um marido que a agredia. Preciso lhe dizer uma coisa, disse o detetive Mitchell. Ela pegou o celular e mostrou algo para Becca, boletins de ocorrência de 5 anos atrás. Becca leu os nomes: Trevor Morgan, Amanda Harrison. Quem é Amanda Harrison? A ex-namorada do seu marido. Ela registrou 3 queixas de violência doméstica contra ele, depois retirou todas e se mudou para outro estado. O mundo girou. Trevor já tinha feito isso antes, com outra pessoa, antes de Becca. Ele me disse que ela era louca, disse Becca, com a voz distante. Disse que ela era obcecada por ele, que não conseguia aceitar que ele a tivesse seguido em frente. É isso que os abusadores fazem, disse o detetive Mitchell. Eles reescrevem a história, fazem suas vítimas parecerem instáveis e criam a narrativa antes que alguém os questione. Eu tentei te avisar, disse uma voz. Becca se virou. Uma mulher estava parada na porta, por volta dos 35 anos, cabelos escuros, de alguma forma familiar. Sou Amanda, disse a mulher. Ex do Trevor. Amanda Harrison parecia normal. Era a primeira vez que Becca via. Achei que ela parecia alguém que você veria no supermercado, no parque, em uma reunião de pais e mestres. Cabelo castanho preso, jeans, um suéter. Normal, não louca, não obcecada, apenas normal. Te mandei uma mensagem, disse Amanda. Ela ficou parada na porta, incerta, como se pudesse fugir se Becca mandasse ela embora. Uma semana antes do casamento, Becca se lembrou de uma mensagem no Facebook de um desconhecido. Uma mensagem longa e confusa sobre Trevor, sobre como ele era perigoso, como Becca precisava cancelar o casamento, como ela estava cometendo um erro terrível. Becca mostrou a mensagem para Trevor. Ele disse que Amanda era sua ex, que ela havia ficado obcecada depois do término. Começou a persegui-lo, inventando mentiras, tentando arruinar sua vida. Ele disse que ela provavelmente entraria em contato com Becca, tentando colocá-la contra ele. Ele parecia triste com isso, decepcionado por alguém por quem ele tinha carinho ter se tornado tão desequilibrada. Becca bloqueou Amanda, apagou a mensagem e sentiu pena de Trevor por ter que lidar com uma ex-namorada louca. Desculpe, sussurrou Amanda. Eu tentei. Você disse que ele era perigoso, disse Becca. Você disse que ele me machucaria e não acreditou em mim. Ele disse que você estava mentindo. Eu sei, foi isso que ele me disse sobre a ex dele antes de mim também. O ambiente ficou em silêncio. Até as luzes fluorescentes pareciam ter parado de zumbir. Havia alguém antes de você? Perguntou Becca. Amanda assentiu. Descobri sobre ela depois, quando saí. Ela também fez denúncias, também as abandonou, também desapareceu. Um padrão. Trevor tinha um padrão. Não era azar, nem problemas de controle da raiva, nem estresse do trabalho. Era quem ele sempre fora. Conte-me tudo, disse Becca. Amanda olhou para o detetive Mitchell. O detetive assentiu e puxou uma cadeira. Sente-se, fique à vontade. Amanda sentou-se, respirou fundo e começou a falar. Começa devagar, disse ela. Ele é charmoso, atencioso, faz você se sentir especial, como se fosse a única mulher no mundo. Manda mensagens o tempo todo, liga na hora do almoço, quer passar cada segundo com você. Becca assentiu. Ela se lembrava de que aqueles primeiros meses tinham sido inebriantes. Trevor estava tão interessado nela, tão presente. Suas amigas tinham inveja, diziam que gostariam de encontrar um cara assim. Depois vieram as pequenas críticas, continuou Amanda, sutis a princípio. Suas amigas são más influências. Sua família não o entende. Você trabalha demais. Você não o valoriza o suficiente. Ele disse que eu passava muito tempo com minhas amigas da faculdade. Becca se ouviu dizer. Eles ainda viviam como se tivessem 20 anos. Ele disse que eu precisava me concentrar no nosso casamento. E você ouviu,
disse Amanda, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Sim, eu parei. Parei de ir aos encontros com as amigas, parei de mandar tantas mensagens para elas. Achei que estava sendo uma boa esposa, priorizando o meu casamento. Então ele te isola, te afasta da sua rede de apoio, te torna dependente dele. Controla o dinheiro, o carro, o telefone, tudo. O peito de Becca apertou. Trevor lhe dava uma mesada, dizia que era mais fácil administrar o orçamento assim, e a obrigava a pedir permissão para comprar coisas, até mesmo mantimentos. Então ele te controla, disse Amanda. O que você veste, aonde você vai, com quem você conversa, ele te faz pedir permissão para tudo. Ele disse que minhas saias eram curtas demais, sussurrou Becca. Disse que outros homens estavam me olhando, disse que eu estava envergonhando. E aí ele te machuca, disse Amanda, com a voz agora monótona, recitando fatos. E quando você tenta ir embora, ele chora, promete mudar, diz que vai procurar ajuda, e você acredita nele porque o ama, porque se lembra de quem ele era no começo. Mas ele nunca foi essa pessoa, percebeu Becca? Não, ele sempre foi assim. No começo, era uma máscara, uma atuação. Depois que ele te fisgava, o verdadeiro Trevor aparecia. Tudo mudava. Cada lembrança se reconfigurava. O romance relâmpago, o noivado rápido, o casamento 6 meses depois de se conhecerem. Ele disse que soube imediatamente que ela era a pessoa certa, disse. Por que esperar quando você encontrou sua alma gêmea? Ela achou romântico, espontâneo, uma prova de amor verdadeiro. Agora ela entendia que era uma estratégia. Prendê-la antes que ela visse o verdadeiro Trevor, antes que a máscara caísse. Fiquei 18 meses depois da primeira vez que ele me bateu, disse Amanda. Quer saber por que finalmente fui embora? Becca assentiu. Descobri que estava grávida e percebi que não podia trazer uma criança para essa situação. Não podia deixar um bebê crescer vendo o pai bater na mãe. Então fugi, mudei meu nome e recomecei do zero. Amanda pegou o celular e mostrou fotos para Becca. Hematomas, olhos roxos, um pulso quebrado, um corte na testa que precisou de pontos. Ele fez tudo isso com você? Perguntou Becca. Durante 18 meses, cada vez dizendo que sentia muito, cada vez prometendo mudar, cada vez me culpando por tê-lo irritado. Becca olhou para as fotos, olhou para o próprio reflexo na tela escura do celular, viu o maxilar inchado, o dente quebrado. Ela estava olhando para o seu futuro, o futuro que teria se voltasse atrás, se acreditasse nas desculpas de Trevor, se lhe desse outra chance. O que aconteceu com o bebê? Perguntou Becca. O rosto de Amanda se fechou. Eu sofri um aborto espontâneo 3 dias depois que saí de casa. O médico disse que poderia ter sido estresse ou talvez tenha sido a última vez que Trevor me empurrou. Nunca saberemos. A mão de Becca foi até a barriga. O bebê chutou, forte, saudável, de 6 meses. Ela tinha 2 filhas para proteger agora, Emma e o bebê, ambas meninas, ambas dependendo dela para mantê-las seguras. Eu não vou voltar, disse Becca. Amanda assentiu. Foi o que eu disse nas 3 primeiras vezes que fui embora. Mas desta vez é diferente. Seu pai veio. Você tem apoio. Isso faz toda a diferença. Becca pensou nas mulheres que não tinham apoio, que não tinham pais que aparecessem na hora certa, que não tinham mães que pudessem vir da Flórida, que não tinham amigos com dinheiro para pagar advogados. Quantas dessas mulheres voltaram porque não tinham para onde ir? A detetive Mitchell pigarreou. Preciso dizer uma coisa para vocês duas. O Trevor provavelmente está preparando a defesa dele agora, ligando para as pessoas, contando a versão dele da história, pintando você como instável, Rebecca, dizendo que você está impedindo ele de ver a filha, se fazendo de vítima. Como você sabe? Por que todos eles fazem isso? Faz parte do padrão. A estratégia Darvo: negar, atacar, inverter os papéis de vítima e agressor. Ele vai negar que te bateu, dizer que você caiu ou que está mentindo. Vai atacar sua credibilidade, dizer que você está hormonal, louca ou vingativa. E ele vai inverter os papéis, se fazer de vítima, dizer que você está destruindo a família, afastando o filho dele, arruinando a vida dele. O celular de Becca vibrou de novo, uma mensagem de Trevor. Desculpa, meu bem, eu não queria dizer isso. Por favor, volta para casa. Depois, outra pessoa disse: seu pai não tinha o direito de me expulsar da minha própria casa. E outra ainda: você está sendo dramática. Foi um acidente. O detetive Mitchell fotografou cada mensagem. Não responda, não interaja. Cada mensagem que ele envia é uma prova.
Deixe-o continuar se incriminando. Mais 3 mensagens chegaram em rápida sucessão. Pense no que isso causa a Emma. Você está destruindo nossa família. Se você me amasse, me perdoaria. Você sabe que eu nunca te machucaria de verdade. Essa última fez Becca rir, um som amargo, de raiva. Tem um dente quebrado que diz o contrário. Guarde essa raiva, disse o detetive Mitchell. Você vai precisar dela. A doutora Ross voltou com uma pasta cheia de papéis. Eu peguei seu histórico médico completo, disse ela. Com sua permissão, gostaria de analisá-lo com você. Becca assentiu com a cabeça, preparando-se para o pior. Naquela visita ao pronto-socorro, 8 meses atrás, você disse que caiu da escada. Becca lembrou que estava grávida de 3 meses. Trevor a empurrou durante uma discussão sobre a mãe dele. Ela se agarrou ao corrimão, salvou a si mesma e ao bebê, e torceu o tornozelo. Ela disse ao médico do pronto-socorro que havia tropeçado. A gravidez a deixava desastrada. Ele me empurrou, disse Becca. Eu me agarrei ao corrimão. Tive sorte de não cair lá de cima. O Dr. Ross fez uma anotação. E esta, 1 ano antes, costelas machucadas. Você disse que escorregou no chuveiro. Trevor a prensou contra a parede do banheiro. Os azulejos estavam molhados. Ela disse a si mesma que tinha sido um acidente. Ele só estava tentando passar por ela. O banheiro era pequeno. Ele não queria machucá-la. Só que ele queria. Sim. Ele sempre queria. Cada confissão era como arrancar uma farpa. Dolorosa, mas necessária. A doutora Ross revisou todo o prontuário. Torção no pulso, contusões, hematomas, sempre com explicações, sempre com desculpas, sempre protegendo Trevor. Você tem um histórico documentado de lesões compatíveis com violência doméstica, disse a doutora Ross, que remonta a 6 meses após o casamento. 6 meses, a primeira vez que ele a machucou, a primeira vez que ele pediu desculpas, a primeira vez que ela acreditou nele. Como me tornei essa pessoa? Disse Becca, não para o Dr. Ross, nem para o detetive Mitchell, nem para Amanda, apenas para si mesma. Eu era a garota que jurava que nunca deixaria um homem bater nela. Eu era a garota que julgava as mulheres que ficavam em um relacionamento. E aqui estou eu. Sou uma dessas mulheres. Você é uma sobrevivente, disse Amanda, da Esquire. Não uma vítima, uma sobrevivente. Você conseguiu sair dessa. Isso te torna corajosa. Eu não consegui sair, meu pai me resgatou. Você abriu a porta. Você poderia ter mentido, dito que estava tudo bem, mandado ele embora. Mas você não fez isso. Você pediu ajuda. Essa é a parte mais difícil. Talvez Amanda estivesse certa. Talvez pedir ajuda fosse uma atitude corajosa. Mas não parecia coragem. Parecia um fracasso. Como se tivesse fracassado no casamento, fracassado em proteger a filha, fracassado em tudo. Seu celular vibrou novamente. Mais mensagens de Trevor. A detetive Mitchell olhou para a tela. Seu rosto endureceu. Preciso mostrar outra coisa. Ela abriu os registros telefônicos em seu laptop. Conseguimos um mandado para o telefone do Trevor. A tecnologia avança rápido. Agora podemos acessar tudo. O que você descobriu? Ele estava trocando mensagens com alguém, uma mulher chamada Bridget. Becca conhecia esse nome. Bridget trabalhava com Trevor na contabilidade. Eles se conheceram na festa de Natal da empresa. Trevor disse que ela era apenas uma colega. O detetive Mitchell mostrou as mensagens para Becca. 6 meses delas, centenas. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. A Becca está insuportável de novo. Ela está engordando tanto. A gravidez acabou com o corpo dela. Não aguento mais ouvi-la falar. O bebê está chegando logo. Aí eu posso terminar com ela. Cada mensagem era uma facada, cada uma cortando mais fundo. Há mais, disse o detetive Mitchell cautelosamente. Ele tem dito às pessoas que você é mentalmente instável, que se machuca para chamar a atenção, que está preocupado com você ficando sozinha com Emma, preparando sua defesa, construindo sua narrativa, lançando as bases para fazer todos acreditarem que ela era o problema antes mesmo que ela soubesse que precisaria se defender. Ele planejou isso, disse Becca. Provavelmente já fez isso antes com Amanda, provavelmente com outras pessoas. Esses homens têm um manual, eles o seguem porque funciona. Becca sentiu um enjoo, não pela dor na boca, mas pela constatação de quão completamente havia sido manipulada, de quão meticulosamente Trevor havia construído suas mentiras.
Quero prestar queixa, disse Becca. O detetive Mitchell assentiu. Vou começar a preencher a papelada. Também vamos conseguir uma ordem de restrição de emergência. Ele não pode entrar em contato com você, nem se aproximar a menos de 150 metros de você ou da Emma. Ele provavelmente vai violar o acordo, e quando isso acontecer, nós o prenderemos, e isso ajudará no seu caso. A porta se abriu com um estrondo. A mãe de Trevor, Diane, entrou correndo, empurrou uma enfermeira e encarou Becca. Como você ousa chamar a polícia para o meu filho? Robert apareceu na porta, tentando interceptá-la, mas Becca ergueu a mão. Pare. Eu posso lidar com isso. Ele quebrou meu dente, Diane. A voz de Becca era firme, mais forte do que ela se sentia. Ele me bateu enquanto eu segurava nossa filha. Você provavelmente provocou, disse Trevor. Você está insuportável desde que engravidou, hormonal, irracional, inventando histórias. Inventando histórias. Becca apontou para o dente quebrado. Isso é uma história. Você mesma poderia ter feito isso para chamar atenção, para conseguir simpatia. A acusação era tão absurda que Becca quase riu. Você acha que eu quebrei meu próprio dente? Acho que você vem tentando colocar todos contra meu filho desde que se casou com ele. Você o isolou da família, o fez escolher entre você e nós. Robert deu um passo à frente. Senhora Morgan, a senhora precisa ir embora agora. Essa é a minha neta. Diane apontou para Emma, que ainda dormia na sala de espera, ainda agarrada ao ursinho rosa. Essa é a minha neta, disse Robert. E você não vai chegar perto dela até que consiga agir como alguém digno de conhecê-la. O rosto de Diane ficou vermelho. Você não tem ideia do que está fazendo. Trevor é um bom homem, um bom provedor. Todo casamento tem seus altos e baixos. Você não desiste assim quando as coisas ficam difíceis. O pai dele era igual. O detetive Mitchell disse em voz baixa, não uma pergunta, mas uma afirmação. Diane congelou. Eu peguei os relatórios antigos, continuou o detetive, de 35 anos atrás. Seu marido a levou ao hospital 2 vezes, braço quebrado, concussão. Você retirou as queixas nas 2 vezes. Isso foi diferente. Como? Eu nunca chamei a polícia por causa do meu marido. Protegi minha família. Fiz dar certo. Casamento é difícil. Você não pode simplesmente desistir. Você protegeu seu agressor, disse a detetive Mitchell, com voz suave, mas firme. E ensinou ao seu filho que é assim que o amor se parece. Que bater em mulheres é aceitável, que elas continuarão a agredi-lo de qualquer maneira. Isso não é proteção. Isso é cumplicidade. O rosto de Diane se contorceu. Por um instante, ela pareceu velha, cansada, derrotada. Então a raiva voltou, a arrogância. Você vai se arrepender disso, disse ela para Becca. Quando você for uma mãe solteira lutando para pagar as contas, quando Emma crescer sem o pai, você vai desejar ter se esforçado mais, ter sido mais paciente, ter sido uma esposa melhor. Ela saiu furiosa, seus saltos clicando no linóleo, o som se dissipando à medida que ela se afastava. Becca olhou para o detetive Mitchell. Segundo os relatórios, o pai dele bateu na mãe várias vezes. Ela nunca apresentou queixa. Ele nunca sofreu as consequências, então Trevor aprendeu que bater em mulheres era aceitável, que elas o perdoariam, que ele sairia impune. Um ciclo transmitido de pai para filho, de mãe para nora. A violência normalizada através das gerações. Mas isso acaba aqui. Becca não ensinaria a Emma que o amor inclui dor. Não ensinaria à sua filha que os homens podem bater em você e você tem que perdoá-los. O ciclo terminou agora. A mãe de Becca chegou às 3 da manhã. Patricia Sullivan entrou no quarto do hospital e ficou paralisada, olhando para o rosto inchado da filha, o dente quebrado, os hematomas que agora se tornavam visíveis à medida que o inchaço aumentava. Oh, minha querida, Patricia sussurrou. Então ela estava lá, abraçando Becca, com cuidado para não machucar seus ferimentos. Oh, minha filhinha. Becca se agarrou a ela, enterrou o rosto no ombro da mãe, permitiu-se ser pequena por um instante, permitiu-se ser filha de alguém em vez de mãe. Me desculpe, disse Patricia, agora chorando. Me desculpe muito. Eu deveria ter visto. Eu deveria ter percebido. Ele era bom em esconder, disse Becca, com a voz abafada pelo suéter da mãe. Cheirava a lar, amaciante de roupas, perfume de baunilha e segurança. Eu dizia para mim mesma que você só estava estressada, admitiu Patricia, afastando-se para olhar para Becca, olhar bem nos olhos dela. Bebê novo,
ajustes no casamento, coisas normais de recém-casados. Eu não queria ver o que realmente estava acontecendo. Eu não queria que você visse. Eu tinha vergonha. Você não tem nada do que se envergonhar. Eu me casei com ele. Ignorei os sinais de alerta. Fiquei mesmo quando as coisas pioraram. Ele nos enganou a todos, disse Patrícia, encantadora e educada. Todos pensavam que ele era perfeito, até eu, principalmente eu. Becca se lembrou da festa de noivado. Sua mãe chorou de alegria. Disse que estava muito aliviada por Becca ter encontrado alguém estável, alguém que cuidaria dela. Trevor era bom em parecer estável, em fingir que cuidava de alguém, em fazer todos acreditarem que ele era o genro perfeito. Eu ficava pensando na Jen, disse Patrícia, sua amiga da faculdade. Ela ficava perguntando se você estava feliz, se o Trevor estava te tratando bem, e eu dizia para ela parar de se preocupar, dizia que você estava bem, dizia que ela estava sendo superprotetora. Becca se lembrava dessas conversas. Jen ligava, fazia perguntas cuidadosamente elaboradas. Você está bem? Está tudo bem em casa. O Trevor não está te dando trabalho, né? E Becca ria. Dizia que tudo estava perfeito, que Jen se preocupava demais, que a vida de casada era maravilhosa. Ela mentiu tão bem que até ela mesma começou a acreditar. Seu telefone vibrou. Mais uma mensagem de Trevor. Não vou deixar você tirar minha filha de mim. Você vai se arrepender. Eu sei onde seus pais moram. Essa última mensagem fez o rosto de Patrícia empalidecer. Ele está nos ameaçando. O detetive Mitchell fotografou a mensagem. Isso é uma ameaça direta. Isso muda tudo. Posso prendê-lo esta noite. Faça isso, disse Robert. Ele estava quieto, de guarda junto à porta. Antes que ele machuque outra pessoa. Preciso avisá-lo, disse o detetive Mitchell. Ele provavelmente conseguirá a fiança em 24 horas. A mãe dele pagará e ele estará solto, furioso e se sentindo justificado. O que vamos fazer? Perguntou Becca. Nós te levamos para um lugar seguro, um lugar que ele não conhece, e nos preparamos para que ele lute sujo. Patrícia pegou na mão de Becca. Vamos reservar um hotel no meu nome. Ele não vai pensar em procurar lá. E a casa? E todas as nossas coisas? Vamos buscá-los mais tarde com escolta policial. Agora, só precisamos que você e Emma estejam em segurança. Segurança. Uma palavra tão simples, um conceito tão estranho. Becca não se sentia segura há 2 anos. Ela havia se esquecido de como era essa sensação. Amanda se levantou. Eu deveria ir, mas quero te dar meu número caso você precise conversar com alguém que entenda. Becca pegou o número e o salvou no celular. Obrigada por ter vindo, por ter tentado me avisar. Eu gostaria que você tivesse escutado, disse Amanda, sem maldade, apenas com sinceridade. Eu também. Depois que Amanda saiu, a detetive Mitchell terminou a papelada. Vou apresentar queixa por agressão, violência doméstica e ameaças terroristas. Ele pode pegar uma pena de prisão severa se for condenado. Ele será condenado. Com seus registros médicos, as fotos, as mensagens de texto, o histórico com Amanda, eu diria que nossas chances são boas. Mas o bem não era garantido. Becca sabia disso. Ela tinha assistido a séries policiais o suficiente, sabia que os agressores às vezes saíam impunes, às vezes conseguiam a guarda dos filhos, às vezes assassinavam suas famílias quando sentiam que tinham perdido o controle. O momento mais perigoso para uma vítima de abuso é quando ela vai embora. Ela tinha lido isso em algum lugar. 70% dos assassinatos por violência doméstica acontecem após a separação. Becca olhou para Emma, que ainda dormia nos braços do avô, tranquila, alheia ao fato de que seu mundo inteiro acabará de mudar. Olhou para a barriga, para a filha que crescia dentro dela, com previsão de nascimento para dali a 3 meses. Outra menininha que merecia crescer em segurança. Não vou voltar, disse Becca. Ótimo. O detetive Mitchell disse que era porque ele não te merece, nem a vocês duas. O quarto de hotel cheirava a produtos de limpeza industrial e ar-condicionado velho, mas era limpo, seguro, anônimo. 2 quartos, uma sala de estar, uma cozinha compacta. Mais espaço do que precisavam. Mas Patrícia insistira que precisavam de espaço para respirar, espaço para processar tudo. Becca deu banho em Emma na banheira grande. A pequena espirrava água e brincava. Normal, doce, como se nada tivesse acontecido. Boias. Emma gritou. Encantada, inocente. O sabonete do hotel tinha cheiro de lavanda. As toalhas eram ásperas. A risada de Emma ecoava no azulejo.
A mandíbula de Becca doía a cada batida do coração, a cada respiração, a cada instante. A água do banho esfriou. Ela não se mexeu para esvaziá-la. Apenas ficou sentada no chão do banheiro, uma mão na borda da banheira, a outra na barriga. O bebê chutava forte, insistente, lembrando Becca de que ela ainda estava ali, ainda dependendo da mãe para se manter segura. Ela pensou em Trevor, na casa deles, na cama deles, na vida que construíra com ele, na vida que imaginava que teriam. Tudo era mentira. Ela decorou aquela casa, pintou o quarto do bebê de amarelo claro, neutro em termos de gênero, antes mesmo de saberem que teriam outra menina. Ela escolheu as cortinas, comprou um berço, lavou as roupinhas com sabão em pó para bebês, planejando um futuro que nunca aconteceria. Emma jogou água na cabeça e riu. Mamãe, olha. Vejo que sim, querida, você está ficando tão limpinha, concordou Becca, espirrando mais água. O dente de Becca latejava. Tinham-lhe dado analgésico no hospital, feito uma coroa provisória, mas ainda doía. Provavelmente doeria por dias, semanas, talvez mais, uma lembrança permanente, uma prova física de que seu casamento estava acabado, sempre estivera acabado. Ela finalmente esvaziou a banheira, enrolou Emma em uma toalha branca áspera, com o logotipo do hotel bordado em azul. Emma riu, se remexeu, transformando a tarefa de vesti-la com o pijama em uma aventura. Onde está o papai? Perguntou Emma. A pergunta atingiu Becca como um soco. Emma ainda não tinha perguntado, muito nova para entender completamente o que havia acontecido. Ela só sabia que estavam em um lugar diferente, um lugar que cheirava mal, parecia errado. O papai está em casa, disse Becca, o que era verdade, provavelmente verdade, a menos que a polícia já o tivesse prendido. Voltar para casa. Não está à noite, querida. Esta noite vamos viver uma aventura com a vovó e o vovô. Emma pareceu satisfeita com a resposta. Ela adorava os avós, passava os fins de semana na casa deles. Às vezes era assim, só que por mais tempo. Ela não sabia que aquilo poderia durar para sempre. Depois que Emma adormeceu, abraçada ao seu ursinho rosa, Becca se juntou aos pais na sala de estar. O pai havia pedido pizza. As caixas estavam sobre a mesa de centro, esfriando. Ninguém estava comendo. Você deveria comer alguma coisa, disse Patrícia, sem insistir, apenas oferecendo. Não consigo. Minha boca dói demais. Tem sopa. Posso esquentá-la. Não estou com fome. Ela não estava. Não sentia fome havia horas, talvez dias. Quando foi a última vez que comeu? Antes de Trevor bater nela, antes da briga, antes de tudo desmoronar. Robert estava sentado na poltrona perto da janela. Ficou quieto a noite toda, processando tudo. Becca conhecia aquele olhar, o do pai, refletindo antes de falar. Papai, disse ela. Ele olhou para ela. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, de raiva, de exaustão, talvez dos três. Eu queria matá-lo, disse Robert, simples e direto. Quando vi seu rosto, quando percebi o que ele tinha feito, quis matá-lo com minhas próprias mãos. Pai, sua mãe teve que me impedir fisicamente, me segurar, e eu não sou um homem violento, Becca. Tenho 68 anos e nunca bati em ninguém por raiva, mas vendo o que ele fez com você, com a minha filhinha. Sua voz falhou, parou. Ele respirou fundo. Eu deveria ter te protegido melhor. Becca aproximou-se dele, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira e pegou-o em suas mãos. Você não pode proteger alguém de algo que essa pessoa está escondendo. Eu era tão boa em esconder isso, até de mim mesma. Eu deveria ter percebido os sinais. Ele também era bom em escondê-los. Ficaram sentados assim, pai e filha, ambos chorando, ambos sofrendo pela vida que Becca havia perdido, pelo casamento que nunca realmente existiu, pelo neto que cresceria sem um pai que valesse a pena conhecer. Patrícia se juntou a eles, formando um abraço coletivo. Uma família despedaçada, mas unida. Vamos superar isso, disse Patrícia, todos nós juntos. Becca queria acreditar nela. Queria pensar que ir embora era a parte mais difícil, que tudo seria mais fácil agora, mas ela sabia que não era bem assim. Sabia que ir embora era só o começo. A parte difícil era ficar longe, lutar pela guarda dos filhos, reconstruir a vida, aprender a confiar de novo. Se é que algum dia conseguiria confiar de novo. Seu telefone vibrou. Era o Trevor de novo. Por favor, meu bem, vamos conversar. Eu posso explicar tudo. O detetive Mitchell tinha dito para não responder, para documentar tudo, para deixá-lo se incriminar. Então Becca apenas assistiu as mensagens chegarem, uma após a outra.
Desculpas, ameaças, promessas, acusações, o ciclo se repetindo, o padrão continuando. Ele tinha feito isso com Amanda, provavelmente com outras pessoas, o mesmo roteiro, a mesma atuação. Becca bloqueou o número dele. Deveria ter feito isso horas atrás. Mas uma parte dela queria ver o que ele diria, queria provas de que ele era exatamente quem ela temia que fosse. Ela agora tinha prova. Não conseguia dormir. 3 da manhã e sua mente não parava, não diminuía o ritmo. Cada pensamento levava a outro. Cada lembrança se reformulava. Sentada na sala escura, usou o celular para pesquisar no Google coisas que deveria ter pesquisado 2 anos atrás, sinais de abuso emocional. Todos os artigos listavam as mesmas coisas: isolamento, controle, manipulação psicológica, críticas disfarçadas de preocupação, fazendo-a duvidar da própria realidade. Tudo certo. Porque as vítimas permanecem. Medo, dependência financeira, vergonha, esperança de que ele mude, amor, filhos, não ter para onde ir, tudo certo. O momento mais perigoso para as vítimas de abuso é quando elas vão embora, quando afirmam sua independência, quando ameaçam o controle dele. Becca acabará de ameaçar o controle de Trevor, tirou a filha dele da casa, chamou a polícia, prestou queixa, destruiu a imagem cuidadosamente construída por ele. Ele estaria furioso, perigoso, desesperado. Ela pensou na mensagem dele: eu sei onde seus pais moram. Aquilo era uma ameaça. Ele realmente os machucaria? Sim, a resposta era sim, porque homens que agridem mulheres grávidas são capazes de tudo. Com testemunhas, você documenta tudo e não entra na discussão. Não discuta, não tente argumentar com ele. Simplesmente vá embora. As mãos de Becca tremiam. Ela as pressionou contra a barriga. O bebê chutava como se dissesse: estou aqui, você precisa me proteger, estou com medo. Becca admitiu. O medo bom te mantém alerta, te mantém cautelosa. Só não deixe que ele te paralise. Encontrar um apartamento levou 3 dias. Algo pequeno, seguro e acessível. Becca estava afastada do trabalho por licença médica devido a complicações na gravidez, o que era tecnicamente verdade. Ser atropelada durante a gravidez contava como uma complicação. Seus pais assinaram o contrato de aluguel como fiadores e ajudaram com o depósito, o primeiro e o último mês de aluguel. O apartamento era minúsculo, de 1 quarto só. Becca e Emma iriam dividi-lo. O bebê dormiria num bercinho ao lado da cama de Becca. Não era grande coisa, mas era dela. Elas compraram móveis na IKEA. Baratos, simples e fáceis de montar. Robert passou um sábado montando uma estrutura de cama, uma comoda e uma estante para os brinquedos de Emma. Emma ajudou mordendo a chave Allen e espalhando parafusos pelo chão. Bom trabalho, querida, disse Patrícia, resgatando as peças antes que Emma as engolisse. Muito útil. Becca sentou-se no chão, grávida demais para ser de muita ajuda, com a barriga atrapalhando tudo. Em vez disso, ela dava instruções, entregava as peças ao pai e lia as orientações. Esta prateleira está de cabeça para baixo, disse ela. Robert olhou para ela com os olhos semicerrados e a virou. Como você sabe? Os furos estão do lado errado. Para mim, todos parecem iguais, riu Patrícia. Faça o que ela diz, Robert. Becca sabe o que está fazendo. Será que sim? Becca não tinha certeza. Ela nunca tinha morado sozinha, saindo da casa dos pais para os dormitórios da faculdade e se casando com Trevor. Nunca tinha pago as próprias contas, nunca assinado o próprio contrato de aluguel, nunca tomado decisões sem pedir permissão. Este apartamento era o primeiro espaço que era verdadeiramente dela. Ela podia deixar a louça na pia, podia assistir ao que quisesse na TV, podia existir sem ter que pisar em ovos, sem se perguntar se cada barulho era Trevor chegando em casa bravo. A liberdade parecia estranha, desconhecida, um pouco assustadora. O telefone dela tocou, número desconhecido. Ela não atendeu. Tocou de novo. Ela bloqueou. Mais 2 números desconhecidos ligaram. Ela bloqueou esses também. Trevor estava usando telefones de outras pessoas, tentando entrar em contato com ela para conversar, explicar, pedir desculpas, ameaçar. Quem sabia qual versão ela ouviria? Ela não queria descobrir. A primeira semana no apartamento foi silenciosa, silenciosa demais. Becca ficava esperando que algo ruim acontecesse, que Trevor a encontrasse, que a polícia dissesse que ele tinha pago a fiança e estava a caminho. Mas nada aconteceu. Emma brincava com seus brinquedos. Becca se aconchegava, deixava o apartamento o mais acolhedor possível, pendurava cortinas, colocava fotos, fazia com que parecesse mais do que apenas um esconderijo. Então,
No 8º dia, Trevor apareceu. Becca estava preparando Emma para dormir, escovando os dentes dela, lendo uma história, rotina normal da hora de dormir. Alguém bateu na porta. Becca, eu sei que você está aí. A voz de Trevor era alta, raivosa, de bêbado. Emma começou a chorar. Papai. Está tudo bem, querida. A voz de Becca tremia. Ela tentou mantê-la firme e calma. Fique aqui, fique no quarto. Ela fechou a porta do quarto, com Emma lá dentro, em segurança. Então Becca ligou para o 911. Meu ex-marido está violando uma ordem de restrição. Ele está do lado de fora do meu apartamento. Tenho medo que ele vá invadir. A atendente permaneceu na linha, fez perguntas e enviou a polícia. Trevor continuava batendo na porta. Vocês não podem me separar da minha filha. Ela é minha filha. A polícia está a caminho, gritou Becca através da porta. Vocês precisam ir embora. Só depois de você abrir esta porta. Precisamos conversar. Não há nada para conversar. Você está sendo ridículo. Eu cometi um erro. Um só. E você está jogando o nosso casamento fora. Um erro como quebrar o dente dela foi um simples engano, um descuido, um erro de cálculo. Vá embora, Trevor, antes que você seja preso de novo. De novo? Você mandou prender minha própria esposa. Ex-esposa. Os papéis do divórcio foram protocolados hoje de manhã. Silêncio. Então, sua vadia. A porta tremeu. Ele estava tentando arrombá-la. Becca recuou, pegou uma faca na cozinha. Ela não queria usá-la, não achava que conseguiria, mas tê-la por perto a fazia se sentir mais segura. Sirenes, luzes vermelhas e azuis piscando pela janela. As batidas pararam, passos correndo, mas a polícia foi mais rápida. Eles pegaram Trevor no estacionamento, o algemaram e o levaram embora. Um policial bateu na porta de Becca. A senhora está bem? Estou bem. Minha filha está assustada. Ele vai voltar para a cadeia por violar a ordem de restrição. Segunda vez, o juiz não vai gostar. Becca assentiu, agradeceu ao policial, fechou e trancou a porta. Emma estava em seu quarto chorando. Quero o papai. Becca pegou no colo e a abraçou forte. Eu sei, meu bem. Eu sei que você sente falta dele. Como explicar para uma criança de 18 meses que o pai dela é perigoso, que não se pode confiar nele, que amar alguém não significa que essa pessoa esteja segura? Você não explica. Você apenas abraça, deixa chorar, promete que tudo ficará bem, mesmo sem ter certeza disso. Na manhã seguinte, Diane postou um longo desabafo no Facebook sobre como Becca estava destruindo seu filho, afastando sua neta, se fazendo de vítima, arruinando a vida de um bom homem. Os amigos de Trevor comentaram, concordaram, disseram que sempre souberam que Becca era problemática, sempre souberam que ela era manipuladora. Coitado do Trevor, preso com uma louca. Becca leu os comentários, cada um deles uma pequena facada. Essas pessoas para quem ela havia cozinhado, pessoas que foram à festa de aniversário de 1 ano da Emma. Elas acreditaram nele, pensaram que ela estava mentindo, inventando tudo, querendo chamar atenção. Uma parte dela queria gritar a verdade, postar as fotos, os prontuários médicos, os boletins de ocorrência, mostrar a todos quem Trevor realmente era. Mas Grace a havia alertado. Não se envolva nas redes sociais, não responda às acusações, deixe o advogado dele cometer erros, não cometa nenhum você mesma. Então Becca bloqueou Diane, bloqueou os amigos de Trevor, tornou seus perfis privados, criou uma nova normalidade onde aquelas pessoas não existiam. Era como perder uma vida, perder amigos, perder a ilusão de pertencer a algum lugar. Mas talvez ela nunca tivesse realmente pertencido àquele lugar. A audiência de custódia ocorreu 3 semanas depois. Becca usava um vestido discreto, cobria os hematomas que haviam desbotado para um tom amarelo esverdeado, arrumou o cabelo, passou maquiagem e parecia estável. Trevor vestia um terno, com um semblante arrependido e triste, como se tivesse sido vítima de um terrível mal-entendido. Seu advogado o descreveu como um pai dedicado, trabalhador, que sustentava a família e amava sua filha profundamente. Ele cometeu um erro em um momento de estresse e se arrependeu profundamente durante a terapia. Agora, ele estava fazendo terapia para controle da raiva, pronto para ser o pai que Emma merecia. Grace apresentou as provas, fotos do dente quebrado de Becca, registros médicos de 2 anos atrás, boletins de ocorrência e mensagens de texto. O incidente com Amanda, a violação da ordem de restrição, 2 vezes. A juíza era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado.
Ela provavelmente já tinha visto centenas de casos como esse e conhecia todos os padrões e desculpas. Ela leu o processo com calma. O tribunal estava silencioso, exceto pelo som das páginas sendo viradas. Finalmente, ela olhou para Trevor. Sr. Morgan, o senhor terá direito a visitas supervisionadas de apenas 1 hora por semana em uma instalação monitorada até o julgamento. Trevor explodiu, levantando-se. Isso é uma grande mentira. Ela está mentindo. Ela está tentando roubar minha filha. Sr. Morgan, sente-se. Não, isso é ridículo. Um erro e eu perco meu filho. Os seguranças se aproximaram dele. Seu advogado o agarrou pelo braço, tentando acalmá-lo. Sr. Morgan, se o senhor não se sentar imediatamente, será retirado deste tribunal e considerado em desacato. Trevor continuou gritando, xingando Becca, chamando o juiz de parcial e todo o sistema de corrupto. Os seguranças o removeram à força, arrastando-o para fora enquanto ele gritava ameaças. Seu advogado parecia exausto. Meritíssimo, meu cliente está apenas emocionado. Seu cliente é violento, disse a juíza, com voz gélida. E até que ele conclua o tratamento para controle da raiva e prove que é seguro, ele não terá acesso irrestrito à criança. Próximo caso. Ao sair daquele tribunal, Becca percebeu algo. Ela não estava mais com medo. Ela estava com raiva. E a raiva era poder. Becca acordou às 2 da manhã, não por causa de um pesadelo, nem por medo, mas por causa da dor, contrações. Contrações de verdade, não as de Braxton Hicks que vinha sentindo há semanas. Estas eram diferentes, regulares e intensas, começando na parte inferior das costas e envolvendo sua barriga como um torno. Ela ficou deitada na cama, cronometrando as 5 minutos de intervalo, cada uma durando 1 minuto inteiro. Ela já tinha passado por isso com Emma e sabia o que significava. O bebê estava chegando antes do previsto, mas não de forma perigosa, 38 semanas, a termo. Ela ligou para a mãe. Patrícia atendeu no primeiro toque. Becca, o que houve? Não há nada de errado. Estou em trabalho de parto. Silêncio. Então, chego aí em 15 minutos. Comece a cronometrar as contrações. Faça as malas, se ainda não fez. Ligue para o médico. Becca tinha arrumado a mala do hospital 3 semanas atrás, por precaução. Trevor costumava zombar dela por planejar com antecedência, chamando-a de paranoica e ansiosa, dizendo que ela se preocupava demais com coisas que talvez nunca acontecessem. Mas as coisas aconteciam, coisas ruins, e estar preparada não era paranoia. Era inteligência. Ela ligou para a secretária eletrônica do médico. A enfermeira de plantão disse para ir ao hospital quando as contrações estivessem a cada 5 minutos por 1 hora. Becca já estava cronometrando há 45 minutos, perto o suficiente. Ela acordou Emma com cuidado e delicadeza. Meu amor, precisamos ir para a casa da vovó e do vovô. Sua irmã está vindo. Emma esfregou os olhos. Irmã. Lembra do bebê na barriga da mamãe? Ela está pronta para nascer agora. Tudo bem. Emma não entendeu completamente, era muito nova, mas confiava na mãe. Becca vestiu com um pijama quentinho, pegou seu cobertor favorito e o ursinho rosa do hospital, o da noite em que Trevor quebrou o dente de Becca. Aquela noite parecia ter acontecido há muito tempo, mas também parecia que tinha sido ontem. O tempo era estranho assim. Patrícia chegou exatamente 14 minutos depois. Entrou sem bater e encontrou Becca no banheiro, sentindo outra contração forte. Respira, querida. Inspira pelo nariz, expira pela boca, assim como com a Emma. Becca respirou fundo. A contração atingiu o pico, se manteve e cessou. Ela se apoiou na bancada do banheiro. Qual o intervalo entre as contrações? Perguntou Patrícia. Faltam 4 minutos. Então precisamos ir. Onde está Emma? Sala de estar, assistindo desenhos animados. Acomodaram Emma no carro de Patrícia. Robert os encontraria em casa para levar Emma para passar o dia, talvez mais tempo, dependendo da duração do trabalho de parto. Patrícia dirigiu com cuidado, sem excesso de velocidade, sem furar sinais vermelhos, apenas com firmeza e calma, como sempre fazia em emergências. Anos de casamento com o bombeiro a ensinaram a manter a compostura quando tudo parecia desmoronar. O telefone de Becca tocou, número desconhecido. Ela a ignorou. Tocou de novo. Outro número desconhecido. Eu bloqueei, disse Becca. Trevor, perguntou Patrícia. Provavelmente. Ele está usando o telefone de outras pessoas para tentar entrar em contato comigo. Como ele sabe que você está em trabalho de parto? Não sei.
Talvez ele esteja vigiando o apartamento. Talvez alguém tenha contado para ele. Talvez seja apenas coincidência. Mas Becca não acreditava mais em coincidências. Trevor tinha seus métodos para descobrir as coisas. Ele sempre fora bom em reunir informações e saber coisas que não deveria saber. Chegaram ao hospital, a maternidade, o mesmo hospital onde Becca tinha sido tratada pelo dente quebrado. Andar diferente, propósito diferente, mas ainda repleto de lembranças. As enfermeiras foram eficientes e gentis. Fizeram o cadastro de Becca, acomodaram-na num quarto e conectaram-na aos monitores. O batimento cardíaco do bebê preenchia o quarto, forte, constante, reconfortante. Você está com 6 centímetros de dilatação, disse a enfermeira, Maria, a mesma enfermeira que havia limpado o sangue do rosto de Becca naquela noite. Está progredindo rápido para um segundo bebê. Não deve demorar muito. Becca se lembrou da ordem de restrição em seu prontuário, o sinal de alerta em seu histórico médico. Sobrevivente de violência doméstica, alto risco de complicações. A segurança extra, disse Maria em voz baixa, por precaução. Não deixaremos entrar ninguém que não esteja na sua lista de pessoas autorizadas. Obrigada. Você está segura aqui, eu prometo. Outra contração veio, mais forte que as outras. Becca agarrou a grade da cama e respirou fundo. Sua mãe segurava sua outra mão, contava as respirações e a lembrava de que ela conseguiria. O trabalho de parto progredia rapidamente, rápido demais para uma epidural. O anestesista estava em cirurgia e só estaria disponível em 1 hora. Aí, seria tarde demais. Não consigo fazer isso sem drogas, disse Becca. Sim, você consegue, disse Patrícia. Você é mais forte do que pensa. Eu não sou forte. Fiquei com ele por 2 anos. Deixei que ele me machucasse repetidamente. Isso não é ser forte. Você foi embora. Você protegeu seus filhos. Você está fazendo isso. Isso sim é força. Outra contração, mais forte, mais longa. Becca gritou, sem se importar com quem ouvisse. Não me importava em ser quieta, educada ou feminina. Só queria deixar a dor sair. Era isso. Maria incentivava, não reprima. Grite se precisar, xingue se quiser, faça o que for preciso. Então Becca gritou e xingou. E chorou e fez força quando lhe disseram para fazer força. Às 11h23 da manhã, Sophie veio ao mundo, minúscula. Perfeita, gritando seu desagrado para o mundo frio e brilhante fora do corpo de sua mãe. Ela é linda, disse Maria, colocando Sophie no peito de Becca, pele com pele. O choro do bebê cessou ao ouvir as batidas do coração da mãe. Becca contou os dedos das mãos e dos pés. Maravilharam-se com as unhas minúsculas e o contraste de cabelos escuros e olhos que tentavam focar em seu rosto. Oi, meu amor, sussurrou Becca. Oi, Sophie, eu sou sua mãe. Você está segura agora. Prometo que está segura. Essa criancinha que quase teve que crescer vendo o pai bater na mãe, que quase aprendeu que a violência era normal. Aquele medo era amor, mas ela não aprenderia essas lições. Ela cresceria segura, protegida, livre. Ela é perfeita, disse Patrícia, com lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza e lágrimas de emoção. Isso veio do conhecimento de quão perto eles estiveram de um final diferente. A enfermeira pesava Sophie, 6 libras e 8 onças. Mediram-na e deu 48 centímetros de comprimento, verificaram todos os seus reflexos e reações, tudo perfeito. Tudo saudável. Qual é o nome completo dela? Maria pediu a certidão de nascimento. Sophie Sullivan Morgan, disse Becca. Por enquanto. Quando o divórcio for finalizado, nós duas seremos Sullivan. Apenas Sullivan. Sem nenhuma ligação com Trevor, sem nenhuma menção a ele no nome da filha dela. Apenas a família de Becca, a herança de Becca, a escolha de Becca. Enquanto preenchiam a papelada, um alarme disparou, não alto. Apenas um bip suave no posto de enfermagem. Maria olhou para o computador, com o rosto endurecido. Seu ex-marido está no prédio. A segurança o deteve no 1º andar. Ele está exigindo vê-la. O peito de Becca apertou. Será que ele consegue subir até aqui? Não, estamos em confinamento. Ele não consegue passar pelos elevadores sem um código, e a segurança está com ele. Estão chamando a polícia agora. Ele sabe que estou aqui. Como ele sabe? Não sei, mas ele não pode chegar até você. Você está segura. 20 minutos depois, um policial chegou ao quarto de Becca. Senhora Morgan? Senhora Sullivan? Becca corrigiu. Estou retomando meu nome de solteira. Senhorita Sullivan, seu ex-marido foi preso lá embaixo.
Violação de ordem de restrição. Terceira vez. O juiz revogou sua fiança. Ele permanecerá preso até o julgamento. Becca sentiu um alívio imenso. Ele não podia mais aparecer, não podia mais ligar de números desconhecidos. Ele não podia vigiar o apartamento dela, segui-la ou ameaçar sua família. Ele estava preso, pelo menos por enquanto, pelo menos até o julgamento. Ela conseguia respirar. Sophie mamou pela primeira vez, pegou o peito com facilidade, naturalmente. Fácil, tão diferente de Emma, que vinha sofrendo há semanas. Becca observava a filha comer. Ela se maravilhou com o instinto, a biologia, o simples milagre de alimentar seu filho com o próprio corpo. Trevor havia feito comentários sobre amamentar Emma, dizendo que era repugnante e animalesco. Disse que os seios de Becca não eram mais sexuais, eram apenas utilitários, arruinados. Ela se sentia envergonhada, coberta até mesmo em sua própria casa. Desmamou Emma cedo, antes que ela estivesse pronta, antes que Emma estivesse pronta. Desta vez não. Ela amamentaria Sophie enquanto Sophie quisesse. Não deixaria ninguém fazê-la sentir vergonha de amamentar seu filho. Eles ficaram no hospital por 2 dias, o padrão para partos vaginais. Becca não se importou. O hospital parecia um lugar seguro e acolhedor. Guardas de segurança, portas trancadas e enfermeiras compreensivas. Robert levou Emma para visitá-lo. A criança pequena olhava para a irmãzinha com olhos arregalados, curiosa e incerta. Bebê? Perguntou Emma. Sim, querida. Está é sua irmã Sophie. Você consegue dizer Sophie? Sophie? Emma repetiu cuidadosamente. Ela estendeu um dedo. Tocou na mãozinha de Sophie. Os dedinhos de Sophie se enrolaram nos de Emma. Um instinto, um laço. Ela gosta de você, disse Becca. Emma sorriu radiante. Minha irmã. Sua irmã. Você vai ajudar a cuidar dela, certo? Sim. Emma levou esse trabalho muito a sério. Queria ajudar em tudo. Trazer fraldas, encontrar a chupeta, dar tapinhas nas costas da Sophie quando ela chorava. Becca observava suas filhas juntas. Emma tão gentil, tão cuidadosa, já protetora com sua irmãzinha. Essas meninas cresceriam unidas, se protegeriam mutuamente e saberiam que família significava segurança. Apoio, amor incondicional. Quando voltaram para casa, Becca se sentiu diferente, não apenas fisicamente. Emocionalmente, era como se algo tivesse mudado, se estabilizado, se solidificado. Ela agora era mãe de 2 filhos, uma mãe solteira fazendo tudo sozinha. Ou não sozinha, com a ajuda dos pais, mas sem o parceiro, sem o marido, e isso era bom, melhor do que bom. Melhor estar sozinha do que com alguém que a magoou. 2 semanas após o nascimento de Sophie, Becca finalmente contou tudo para sua mãe, não apenas sobre o abuso físico. Tudo. Elas estavam sentadas no apartamento de Becca, Sophie dormindo em seu bercinho, Emma cochilando em seu quarto, apenas Becca e Patrícia. O chá esfriava sobre a mesa entre eles. Becca começou a falar. Depois que começou, não conseguiu parar. Tudo veio à tona. Os nomes que Trevor lhe chamava: estúpida, gorda, inútil, preguiçosa, ingrata, mamãe, má esposa, ruim na cama. As críticas constantes a desgastavam, fazendo-a acreditar que merecia a raiva dele. O sexo que ele a obrigava a fazer quando ela estava muito cansada, muito grávida, muito doente, ou qualquer coisa do tipo. Ele disse que pessoas casadas não diziam não umas às outras, disse que era dever dela, disse que ela era frígida se recusasse. Então ela parou de recusar, parou de ter escolha, parou de pensar em seu corpo como algo que lhe pertencia. O dinheiro que ele controlava, cada centavo. Ele dizia que era melhor com finanças, melhor em planejamento. Ela precisava pedir permissão para comprar mantimentos, mostrar recibos e justificar cada compra. Ela tinha um diploma universitário e uma carreira, mas não tinha acesso ao próprio dinheiro. Sem cartões de crédito em nome dela, sem conta bancária que ele não controlasse, os amigos que ele afastou. Sistematicamente, com cuidado. Seus amigos são imaturos. Seus colegas de trabalho são inadequados. Seus amigos do clube do livro são fofoqueiros. Sua família se aproveita de você. Uma a uma, ele encontrou razões para que ela não visse ninguém, até que o mundo dela se resumisse a ele, a casa deles, a prisão que ele havia construído ao redor dela. O emprego que ele a obrigou a largar quando ela engravidou de Emma. Ele disse que ela não precisava trabalhar, que o salário dele era suficiente, que Emma precisava da mãe em casa. Ela adorava aquele emprego. Planejamento de eventos, criativo, social, gratificante. Mas largou tudo porque Trevor mandou, porque boas esposas apoiam as decisões dos maridos.
Ele usou a gravidez como arma, dizendo que agora ela nunca poderia ir embora, que precisava dele, que ninguém mais ia querer uma mulher grávida, uma mãe, uma mercadoria danificada. O bebê, disse ele, arruinou o corpo dela, que ela costumava ser bonita, mas agora era só gorda e inchada. Disse que não a achava mais atraente, e que provavelmente nunca mais a acharia. Cada crueldade, cada manipulação, cada momento que ela minimizou, desculpou ou aceitou como normal. Patrícia ouviu, chorou, segurou as mãos de Becca por cima da mesa. Eu falhei com você, disse Patrícia quando Becca finalmente parou de falar. Eu deveria ter percebido, deveria ter sabido. Não, mamãe, ele enganou todo mundo. É isso que ele faz. É isso que os abusadores fazem. Eles são bons em parecer perfeitos, em fazer todo mundo acreditar que são maravilhosos. Eu deveria ter feito mais perguntas, insistido mais. Quando você disse que estava tudo bem, eu não teria te contado a verdade. Eu mesma não estava preparada para ouvi-la. Becca olhou para as filhas, Emma dormindo tranquilamente, Sophie fazendo barulhinhos no bercinho, e fez uma promessa. Elas nunca viriam um homem bater em uma mulher. Nunca ouviriam um homem xingar uma mulher. Nunca aprenderiam que o amor inclui dor, medo ou controle. Elas cresceriam sabendo o seu valor, a sua força, a diferença entre amor e manipulação. Essa era sua missão agora, o seu propósito. Criar filhas que jamais aceitariam o que ela havia aceitado, que partiriam ao primeiro sinal de perigo em vez do último, que se valorizariam demais para ficar com alguém que as machucasse. O julgamento do divórcio estava marcado para 3 meses depois. Sophie teria 3 meses, idade suficiente para viajar e ainda pequeno o bastante para dormir durante a maior parte do processo. Grace preparou Becca, contou-lhe o que esperar, o que o advogado de Trevor diria e quais táticas eles usariam. Eles vão atacar sua credibilidade, alertou Grace. Vão te chamar de instável, apontar para a depressão pós-parto depois da Emma, dizer que os hormônios estão te deixando irracional. Tive um caso leve de depressão pós-parto. Fiz tratamento. Me recuperei. Eu sei, mas eles vão distorcer tudo, fazer parecer pior do que foi, usar isso para sugerir que você está inventando o abuso, que você não está pensando com clareza. O que mais? Eles vão dizer que você é vingativa, que está afastando as crianças do pai por despeito, que está tentando punir Trevor por algum erro imaginário. Imagine se ele quebrasse meu dente. Eu sei. Temos provas, fotos, registros médicos, radiografias, contas de dentista que ele nunca pagou. Temos um caso sólido, mas o advogado dele ainda vai tentar. Esse é o trabalho deles. O julgamento durou 3 dias, os 3 dias mais longos da vida de Becca. O advogado de Trevor era bom, eloquente e convincente. Ele descreveu Trevor como o pai dedicado, o provedor trabalhador, o homem que cometeu um erro no momento de estresse. Disse que Trevor se arrependia profundamente do incidente, estava fazendo terapia, participando de programas de controle da raiva, assumindo a responsabilidade e se esforçando para se tornar um homem melhor. Ele afirmou que Becca estava reagindo de forma exagerada, fazendo tempestade em copo d'água. Um tapa não transformava alguém em agressor. Becca sentou-se no tribunal, ouviu o abuso que sofreu ser minimizado, ouviu Trevor ser retratado como a vítima, e sentiu a raiva crescer em seu peito. Grace apresentou as provas de forma metódica, calma e profissional. Fotos do dente quebrado de Becca, da mandíbula inchada, dos hematomas em seus braços, quadris e costelas. 2 anos de lesões documentadas, registros médicos do pronto-socorro, de seu médico de confiança, do dentista, um padrão de lesões consistente com violência doméstica. As radiografias mostraram o dente trincado, o dano na raiz, a necessidade de um implante caro. $4.312. Trevor não pagou um centavo. Os boletins de ocorrência da noite em que ele quebrou o dente dela, das violações da ordem de restrição, 3 vezes, cada vez mais violenta, cada vez mais ameaçadora. As mensagens de texto, centenas delas, pedidos de desculpas seguidos de ameaças, promessas seguidas de acusações. O ciclo fica claro até mesmo por escrito. O detetive Mitchell testemunhou, profissional e factual, descrevendo o padrão, o histórico com Amanda, as semelhanças e a previsão de que Trevor continuaria violento. O Dr. Ross também testemunhou, explicando os ferimentos, a força necessária para quebrar um dente daquela forma e a impossibilidade de ter sido um acidente. Amanda testemunhou, veio de avião de Seattle, tirou folga do trabalho e gastou dinheiro que provavelmente não podia se dar ao luxo de gastar para contar sua história diante de estranhos, câmeras e do olhar odioso de Trevor. Ela foi corajosa,
Muito corajosa. Becca abraçou Sophie com mais força durante o depoimento de Amanda. Ela pensou em quanta coragem Amanda precisou para estar ali, para encarar seu agressor, para contar a verdade sabendo que o advogado de Trevor atacaria sua credibilidade. E o advogado atacou, chamou Amanda de amargurada, obcecada, uma mulher desprezada, disse que ela havia mentido antes e estava mentindo agora. Amanda manteve a calma, respondeu a todas as perguntas, nunca vacilou, nunca recuou. O júri observou, fez anotações, olhou para Trevor com crescente ceticismo, com repulsa, com reconhecimento do que ele realmente era. No terceiro dia, o júri deliberou por 4 horas. 4 horas em que Becca andava de um lado para o outro no corredor do tribunal, amamentando Sophie, distraindo Emma, tentando não vomitar de ansiedade. Finalmente, voltaram, com o veredicto pronto. O juiz leu: divórcio concedido, guarda total para Rebecca Sullivan. Trevor Morgan terá direito a visitas supervisionadas apenas 1 hora por semana em um local monitorado, deverá concluir um programa de intervenção para agressores, pagar pensão alimentícia, arcar com despesas médicas, custas judiciais e honorários advocatícios. As acusações criminais seriam processadas separadamente. Agressão, 3 acusações de violação da ordem de restrição, intimidação de testemunhas e ameaças terroristas. A mãe de Trevor gritou. Você gritou no tribunal. Você está destruindo ele. Esse é o seu filho. Como você pode fazer isso? A segurança se aproximou dela. O martelo do juiz bateu. Ordem. Ordem no tribunal. Você está destruindo ele. Diane gritou novamente, desta vez para Becca. Ele nunca vai se recuperar disso. Você arruinou a vida dele. O juiz olhou para Diane, calmo, frio, impassível. Senhora, seu filho se destruiu. Este tribunal simplesmente o responsabilizou. Próximo caso. A segurança escoltou Diane para fora. Ela ainda gritava, ainda culpava Becca, ainda se recusava a ver que Trevor era responsável por seus próprios atos. Becca saiu do tribunal segurando Sophie, com seus pais de cada lado e Grace atrás deles. Protegida, amparada, vitoriosa. Ela havia vencido, na verdade, conquistado a guarda total, pensão alimentícia e proteção. Pela primeira vez em 3 anos, Becca sentiu que podia respirar. 6 meses após o julgamento, Becca estava em frente ao espelho do banheiro de manhã cedo. O apartamento ainda estava silencioso, as 2 meninas ainda dormiam. Ela olhou para o seu reflexo. O mesmo rosto, os mesmos olhos, mas de alguma forma diferente, mais forte, mais lúcida, mais ela mesma do que fora em anos. O dente estava perfeito agora, o implante completamente cicatrizado. Quando sorria, ninguém conseguia dizer qual dente não era verdadeiro. O dentista fizera um trabalho excelente, combinara a cor exatamente, moldava-o para se encaixar na sua mordida. As cicatrizes físicas tinham desaparecido, os hematomas sumido há muito tempo. A dor na mandíbula sumiu, até mesmo a dor nas costelas, onde Trevor a agarrara da última vez, finalmente passará. Mas as cicatrizes emocionais permaneceram, provavelmente sempre permaneceriam. Gatilhos que a pegavam de surpresa, sons que a faziam estremecer, momentos de pânico quando um homem levantava a voz perto dela. Ela estava em terapia há 4 meses com uma terapeuta especializada em sobreviventes de violência doméstica, que entendia o trauma complexo e o TEPT, e o longo caminho para a cura. O progresso era lento. Alguns dias ela se sentia forte, capaz, pronta para seguir em frente. Outros dias, mal conseguia sair da cama, mal conseguia funcionar, apenas sobrevivia hora após hora. Mas ela estava se curando, realmente se curando, não apenas fingindo, não apenas demonstrando bem-estar enquanto morria por dentro. Ela preparou um café francês torrado caro, e usou sua caneca favorita, aquela que dizia. Ainda assim, ela persistiu, um presente de Jen. Perfeito. Sentou-se na varanda, ainda pequena, mas com espaço suficiente para uma cadeira e uma mesinha. Ela havia comprado uma planta, uma suculenta, fácil de cuidar, difícil de matar. Estava prosperando. O nascer do sol estava lindo, rosa, laranja e roxo. Ela o observou, respirou fundo, permitiu-se existir naquele momento, em paz, em segurança, em liberdade. Emma acordou primeiro, saiu mancando de pijama, esfregando os olhos, com o cabelo todo arrepiado. Bom dia, mamãe. Bom dia, meu bem. Dormiu bem? Posso comer panquecas? Becca sorriu. Claro. Quer me ajudar a fazer? O rosto de Emma se iluminou. Ela adorava ajudar na cozinha. Adorava se sentir útil, importante, valorizada.
Elas fizeram panquecas juntas. Emma colocou a farinha na frigideira. Quebrou um ovo com apenas alguns pedacinhos de casca. Mexeu a massa enquanto Becca aquecia a frigideira. Sofia acordou chorando. Com fome. 7 meses de idade e comendo como se estivesse compensando o tempo perdido. Becca amamentou enquanto Emma comia panquecas, calda por toda parte. No rosto, nas mãos, na mesa, no chão. Becca não se importava. Deixia aproveitar. Deixia se sujar. Deixia ser criança. Trevor teria gritado com a bagunça. Teria criticado Emma por não ser mais cuidadosa. Teria transformado o café da manhã em um momento estressante em vez de divertido. Mas Trevor não estava ali, nunca mais estaria. E o café da manhã podia ser bagunçado, caótico e perfeito. Becca estava de volta ao trabalho, em meio período, 3 dias por semana. Seu chefe tinha sido incrivelmente compreensivo, flexível e prestativo. Ela havia sido promovida 2 meses atrás, mais responsabilidades, melhor salário, reconhecimento pelo trabalho que vinha realizando, pelo valor que agregava à empresa. Era uma sensação boa, muito boa, ser valorizada profissionalmente, ter suas habilidades reconhecidas, ganhar um dinheiro que era totalmente dela. Ela abriu sua própria conta bancária, somente em seu nome. Ninguém mais tinha acesso. Cada pagamento era depositado diretamente nela. Ela pagava suas próprias contas, tomava suas próprias decisões financeiras, controlava sua própria vida. A liberdade era inebriante. Ela era voluntária no grupo de apoio a vítimas de violência doméstica todas as quintas-feiras à noite. Sua mãe cuidava das meninas. Becca ia até o porão da igreja, sentava-se em círculo nas cadeiras dobráveis e compartilhava sua história com as recém-chegadas. Naquela noite, uma jovem estava sentada em um canto, talvez com 23 anos, grávida, com hematomas visíveis nos braços e terror nos olhos. Becca reconheceu aquele terror. Ela mesma o havia sentido não fazia muito tempo. Durante o momento de compartilhar suas experiências, a mulher falou, sua voz quase um sussurro. Meu namorado me bateu ontem à noite. Foi a primeira vez. Ele disse que sentia muito. Chorou. Prometeu que nunca mais aconteceria. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam o que aconteceria a seguir, porque todos já haviam passado por isso. Você acha que foi mesmo a primeira vez? Sharon perguntou gentilmente. A mulher hesitou. Bem, ele já me empurrou antes, e uma vez ele agarrou meu braço com muita força, deixando hematomas, mas ele só estava chateado. Ele não queria me machucar. É o que todos dizem, disse Carol, com a voz gentil, mas firme. O meu disse a mesma coisa por 32 anos. Depois da reunião, a jovem se aproximou de Becca. Como você soube que era hora de ir embora? Becca olhou para ela. Viu a si mesma em seus olhos assustados, sua postura defensiva, sua esperança desesperada de que alguém lhe dissesse que estava tudo bem ir. Eu fui embora quando ficar significava ensinar às minhas filhas que é assim que o amor se parece, disse Becca. Eu fui embora quando percebi que a coisa mais corajosa que eu podia fazer não era ficar e tentar fazer dar certo. Era ir embora e recomeçar. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Mas eu o amo, e ele me ama. Ele só tem um temperamento explosivo às vezes. O amor não bate, disse Becca simplesmente. O amor não deixa hematomas. O amor não te assusta. Seja lá o que ele esteja te dando, não é amor. Mas e se ele mudar? E se ele realmente quiser mudar desta vez? Então ele pode mudar sem você. Ele pode buscar ajuda, se esforçar e se tornar uma pessoa melhor. Mas você não precisa ficar aqui assistindo. Você não precisa arriscar sua vida ou a vida do seu bebê na esperança de que ele cumpra suas promessas. A mulher assentiu e anotou o número de telefone de Becca, o da linha direta de violência doméstica e o endereço de um abrigo local. Talvez ela ligasse, talvez não. Talvez ela fosse embora amanhã, talvez ficasse mais um ano, mais uma década. Becca não podia salvá-la. Ela só podia oferecer informações, apoio e um exemplo de que ir embora era possível, de que existia vida após o abuso. Trevor ficou preso por um total de 18 meses. Ele violou a condicional 3 vezes após o julgamento, cada violação aumentando o tempo de prisão, as acusações e as evidências de que ele era perigoso e incapaz de se controlar. A primeira violação ocorreu 2 semanas após o julgamento. Ele apareceu no trabalho de Becca, exigiu vê-la e causou um escândalo no saguão. A segurança chamou a polícia e ele foi preso. A segunda violação aconteceu 1 mês depois. De alguma forma, ele conseguiu o novo número de telefone de Becca e ligou 67 vezes em um único dia, deixando mensagens de voz que variavam de pedidos de desculpas a ameaças, súplicas e violência. A terceira violação foi a pior.
Ele tentou agarrar Emma durante uma visita supervisionada. O monitor interveio e Trevor a empurrou. Ele tentou fugir com Emma, mas a segurança o impediu. Emma ficou apavorada e chorou por horas depois, tendo pesadelos por semanas. Foi então que o juiz encerrou até mesmo as visitas supervisionadas, alegando que Trevor era perigoso demais, imprevisível demais. Ele escrevia cartas da prisão, mas Becca não as lia mais. No início, ela lia, procurando por algo, provas de que ele havia mudado, provas de que estava arrependido, provas de que ela havia tomado a decisão certa. Ela não precisava mais de provas, sabia que havia tomado a decisão certa. Grace arquivou as cartas como provas, cada uma demonstrando que Trevor ainda não entendia, ainda se achava a vítima, ainda culpava Becca por tudo. Uma carta afirmava que ele havia encontrado Deus, renascido, se tornado um novo homem e queria outra chance de ser pai para suas filhas, de mostrar a elas o verdadeiro ele, o bom ele. O juiz negou seu pedido de guarda modificada, dizendo a Trevor para se concentrar em cumprir sua pena e concluir os programas obrigatórios. Talvez em 10 anos, eles voltassem a conversar. Talvez Becca tenha ensinado Emma a usar a própria voz, a dizer não, a impor limites, a recusar coisas de que não gostava. Chega de forçar abraços, Becca disse aos pais. Se Emma não quiser um abraço, respeitamos isso, o corpo dela pertence a ela. Robert e Patrícia concordaram imediatamente, começando a pedir permissão a Emma. Posso te dar um abraço? Se Emma dissesse não, eles diziam tudo bem e seguiam em frente, sem culpa, sem pressão, sem mas eu sou seu avô. Emma aprendeu que não significava não, que seus limites importavam, que o amor não exigia afeto físico se ela não se sentisse confortável. Sophie aprenderia as mesmas lições. Ambas as meninas cresceriam conhecendo a autonomia, a liberdade de escolha e o poder sobre seus próprios corpos. Os jantares de domingo se tornaram uma tradição. Toda semana, os pais de Becca chegavam com as compras. Cozinhavam juntos, comiam juntos e limpavam juntos, um tempo em família que era reconfortante. Robert trazia brinquedos para as meninas, livros, materiais de arte, coisas que incentivavam a criatividade, o aprendizado e a alegria. Patrícia trazia sabedoria, paciência e apoio incondicional. Ela nunca julgava, nunca criticava, apenas amava. Num domingo, Emma perguntou sobre o pai. Onde está o papai? Por que ele não vem me ver? Era a pergunta que Becca tanto temia. Ela havia se preparado para ela, ensaiado a resposta com sua terapeuta. Ele cometeu alguns erros, disse Becca, falando a verdade apropriada para a idade dele. Ele magoou pessoas, e quando você magoa pessoas, você tem que ir para um lugar chamado prisão. É como um período de reflexão para adultos, só que muito mais longo. Quando esse período de reflexão vai acabar? Daqui a muito tempo. Ele vai pedir desculpas. Talvez sim, talvez não. Mas mesmo que ele peça desculpas, isso não significa que ele possa voltar. Alguns erros são grandes demais para serem consertados. Emma pareceu aceitar isso. Crianças são resilientes e adaptáveis. Contanto que se sintam seguras e amadas, elas conseguem lidar com verdades difíceis. Um ano depois de ir embora, Becca recebeu uma mensagem de Amanda. Elas tinham mantido contato, trocavam mensagens ocasionalmente e se apoiavam à distância. Amanda viu a notícia sobre a última violação de Trevor. Você está indo muito bem. Estou orgulhosa de você. Elas se encontraram para tomar um café em uma cafeteria no centro da cidade, iluminada, movimentada, pública. Ambas ainda preferiam espaços públicos, ainda se sentiam mais seguras com testemunhas. Conversaram por horas sobre cura, sobre gatilhos, sobre a estranha culpa que vinha com a liberdade. Você sente falta dele? Perguntou Amanda. Becca pensou sobre isso, pensou de verdade. Às vezes, mas não sinto falta do verdadeiro ele. Sinto falta da fantasia, da pessoa que eu pensei que ele fosse no começo, a máscara que ele usava. Mas essa pessoa nunca existiu. Não, concordou Amanda, ele não existiu. E você? Está namorando alguém? Amanda balançou a cabeça. Não posso. A ideia de confiar em alguém assim de novo me aterroriza. Estou bem sozinha. Melhor sozinha do que com a pessoa errada. Becca entendeu, ela se sentia da mesma forma. Às vezes, homens a convidavam para sair, no trabalho, na cafeteria, no parque. Ela sempre dizia não, não porque não os achasse atraentes, não porque tivesse jurado nunca mais se envolver com homens, mas porque não estava pronta. Talvez nunca estivesse, e tudo bem. Ela não precisava de um homem para se sentir completa, não precisava de um parceiro para ser feliz.
Ela tinha suas filhas, seus pais, seus amigos, a si mesma. Isso bastava. Emma começou a pré-escola, com 3 anos e pronta para aprender. Ela chegava em casa cantando músicas sobre formas, cores e números. Fez amigos, brincou com outras crianças e teve seu primeiro encontro com uma menininha chamada Zoe. Elas construíram torres de blocos, fizeram festas de chá e riram até não aguentarem mais. Observando Emma brincar normalmente, feliz, sem medo, sem ansiedade, foi aí que Becca soube que tinha feito a escolha certa. Sophie cresceu, atingiu todos os marcos do desenvolvimento, rolou, sentou, começou a engatinhar e a balbuciar. Mamãe foi sua primeira palavra. Becca chorou de alegria. As 2 meninas estavam prosperando, felizes, saudáveis, seguras. Isso era tudo o que importava. 2 anos depois de sair de casa, Becca se mudou para um apartamento maior, 2 quartos, para que as meninas tivessem cada uma seu próprio quarto, seu próprio espaço, seu próprio território. Emma ajudou a escolher as cores da tinta, roxo para o quarto dela, amarelo para o de Sophie. Elas passaram um fim de semana pintando, fazendo bagunça, criando memórias. Becca pendurou seu diploma da faculdade na parede. Finalmente, ela o havia conquistado, bacharel em comunicação, formada. Summa cum laude. Ela havia se esquecido de se orgulhar de si mesma. Trevor sempre minimizou sua formação, dizendo que era inútil, apenas um pedaço de papel. Mas não era inútil. Representava sua inteligência, sua capacidade, seu potencial. Ela era Rebecca Sullivan, formada na faculdade, mãe de 2 filhas, sobrevivente, voluntária, amiga, filha, funcionária promovida. Ela era suficiente por si só, exatamente como era. Trevor saiu da prisão depois de cumprir 16 meses, com redução de pena por bom comportamento. Becca recebeu a notificação, se preparou e preparou Emma. Papai pode tentar entrar em contato conosco, disse ela a Emma. Se ele fizer isso, você conta para a mamãe imediatamente, tá bom? Você não precisa falar com ele, não precisa vê-lo, só conta para a mamãe. Mas Trevor não entrou em contato. Ele se mudou para outro estado, segundo Grace, para o Arizona. Bem longe. Que bom. 2 meses depois, Grace ligou. Trevor violou a condicional e voltou para a prisão. O que ele fez? Falhou no teste de drogas, faltou às audiências obrigatórias e foi preso por agressão. Desta vez, a vítima era outra, sua nova namorada. Becca se sentiu mal. Outra mulher, outra vítima, outra pessoa que Trevor enganou, fazendo-a acreditar que era diferente, melhor. Alguns homens nunca aprendem. Alguns homens não conseguem mudar. Alguns homens simplesmente têm problemas irreparáveis. 3 anos depois de partir, Becca sentou-se em sua varanda maior, grande o suficiente para uma mesa, 2 cadeiras e várias plantas. Ela descobriu que gostava de jardinagem, gostava de observar as coisas crescerem, gostava de nutrir a vida. Emma e Sophie brincavam no quarto que dividiam. Decidiram que, afinal, não queriam quartos separados. Gostavam de estar juntas, gostavam de ter companhia à noite. Sophie, essa boneca é minha. Não, é minha. Brigas normais entre irmãs, coisas normais de criança. O som de uma infância saudável. Nada a temer, nada para consertar, apenas normalidade. Becca tomou um gole de seu café caro, observou o pôr do sol, pensou em quão longe havia chegado, de onde viera, onde estava agora, para onde poderia ir. Ela havia sobrevivido, mais do que sobrevivido, prosperado. Ela ajudou outras mulheres a perceberem que prosperar era possível, que ir embora não era o fim, era o começo. Às vezes, ela se olhava no espelho e via uma força nos olhos que antes não existia, via sabedoria, via as cicatrizes que a haviam moldado. O trauma havia mudado, não adiantava fingir que não. Ela nunca mais seria a mesma pessoa de antes de Trevor. Aquela Becca havia desaparecido, morrido, transformado em alguém novo, alguém mais forte, alguém que conhecia seu valor, alguém que não aceitava migalhas, alguém que exigia respeito, alguém que protegia a si mesma e aos seus filhos com uma determinação feroz. Ela ainda estava se curando, e provavelmente sempre estaria. Alguns gatilhos ainda a pegavam de surpresa. Vozes altas a faziam estremecer, homens raivosos aceleravam seu coração, toques inesperados a faziam pular. Mas ela estava lidando com isso, crescendo, aprendendo a conviver com as cicatrizes em vez de ser definida por elas. Ela ensinou Emma sobre relacionamentos saudáveis, sobre o que era o amor verdadeiro, sobre respeito, gentileza e segurança. O amor deve fazer você se sentir bem, disse Becca.
O amor deve fazer você se sentir segura. Se alguém faz você se sentir com medo, triste ou mal consigo mesma, isso não é amor, é outra coisa. Emma sentiu seriamente, muito jovem para entender completamente, mas as lições estavam sendo assimiladas, construindo uma base, criando uma armadura contra futuras manipulações. Sophie receberia as mesmas lições. Ambas as meninas cresceriam sabendo seu valor, jamais aceitariam o que a mãe havia aceitado, e partiriam ao primeiro sinal de alerta em vez de dar uma segunda, uma terceira e até a 100ª chance. O ciclo terminou com Becca. O trauma geracional de aceitar a violência como amor, de normalizar o abuso, de ensinar as filhas a suportar, terminou aqui, agora, com ela. Jen veio jantar e trouxe vinho. Cozinharam juntas enquanto as meninas brincavam, riam, conversavam sobre trabalho, vida e tudo mais. Você parece feliz, disse Jen. Muito feliz. Estou mesmo, Becca percebeu pela primeira vez em anos. Estou realmente feliz. Não se tratava de representar a felicidade, fingir ou simular até conquistá-la de verdade, felicidade genuína. Sua vida era confusa, caótica e difícil. Criar os filhos sozinha era exaustivo, o dinheiro era curto. Ela tinha dias ruins, dias em que mal conseguia sobreviver. Mas até os dias ruins eram melhores do que os melhores dias com Trevor, porque ela era livre, se sentia segura e tinha o controle da própria vida. Depois que Jen saiu, depois que as meninas dormiram, Becca ficou parada na sala de estar, seu espaço, sua casa, seu santuário. Fotos nas paredes de suas filhas, seus pais, seus amigos, sua vida atual, momentos felizes capturados e expostos. Nenhuma foto de Trevor. Ele não existia naquele espaço, naquela vida. Ele havia partido, apagado, nada além de uma lembrança dolorosa que se tornava mais tênue a cada dia. Ela pensou na jovem do grupo de apoio. Torceu para que ela tivesse saído, torceu para que ela tivesse encontrado forças. Rezou para que ela não tivesse se tornado apenas mais uma estatística. Becca sabia que nem todas conseguiam sair daquela situação, sabia que algumas mulheres ficavam até morrer, sabia que algumas saíam e eram mortas tentando se manter longe. Ela teve sorte. Seu pai apareceu exatamente na hora certa. Seus pais tinham recursos. Ela morava em um estado com boas leis contra a violência doméstica. O sistema funcionou para ela quando falhou com tantas outras. Mas, além da sorte, ela também fora corajosa. Abrirá aquela porta, dissera a verdade, permanecerá ausente mesmo quando era difícil, mesmo quando Trevor implorava, mesmo quando ele a ameaçava. Essas foram as suas escolhas, a sua força, a sua vitória. Ela sobreviveu, mais do que sobreviveu. Construiu uma vida que valeu a pena ser vivida. E cada manhã em que acordava livre era uma manhã de vitória. Ela olhou para o seu reflexo mais uma vez, o mesmo rosto, olhos diferentes. Olhos que tinham visto demais, mas que sobreviveram mesmo assim. Ela sorriu. O implante estava perfeito, invisível. A evidência física quase havia desaparecido, mas a evidência interna permanecia. O conhecimento, a sabedoria, a força inabalável que vinha de sobreviver ao insuperável. Ela havia se quebrado naquela noite. Seu dente, seu casamento, suas ilusões, seu antigo eu. Mas ela também havia começado a se curar, começado a lutar, começado a se tornar quem ela deveria ser. Uma mãe que protegia seus filhos, uma mulher que se valorizava, uma sobrevivente que ajudava outros a sobreviver. Ela era Rebecca. 3 anos depois, ela e Sullivan estavam livres. Rebecca senta-se em sua varanda observando o nascer do sol. Suas filhas brincam em segurança dentro de casa. Sua liberdade não é mais um sonho, mas uma realidade que ela construiu com as próprias mãos. Algumas pessoas perguntaram se ela se arrependia de ter chamado a polícia, de ter ido embora, de ter destruído a vida dele. Ela não destruiu a vida dele. Ela salvou a própria vida e a das filhas. Isso não é arrependimento. Isso é sobrevivência. Isso é amor. Isso é força. Se esta história te emocionou, faça-me um favor. Clique no botão gostei. Isso ajuda o YouTube a compartilhar a história com outras pessoas que possam precisar ouvi-la. Alguém por aí está sentado em seu carro agora, se perguntando se deve voltar para casa, se as coisas vão melhorar, se está exagerando. Essa pessoa não está exagerando. E este vídeo pode ser o sinal que eles precisam. Deixe um comentário abaixo me dizendo o que mais te impressionou na história de Rebecca. Foi a intervenção do pai dela, a vitória no tribunal ou a maneira como ela reconstruiu sua vida. Seu engajamento ajuda sobreviventes a encontrarem esse conteúdo. Se você conhece alguém que precisa ouvi-lo, compartilhe.
Às vezes, uma história é a permissão que alguém precisa para partir. Assine para ler mais histórias sobre pessoas comuns que sobreviveram a circunstâncias extraordinárias, histórias de coragem, justiça e transformação. Histórias que nos lembram que somos mais fortes do que pensamos. A linha direta nacional de violência doméstica é 1-800-799-7233. Se você ou alguém que você ama precisa de ajuda, esse número pode salvar uma vida. Até a próxima. Lembre-se, você merece estar em segurança, merece ser respeitado e merece ser livre. Obrigado por ouvir e lembre-se, a porta está sempre destrancada, você só precisa escolher atravessá-la.